Boa tarde, amada igreja. Agora nós estamos vivendo um novo ano, né? Então, eu queria desejar a você que assiste, né, que é assíduo aqui no culto da tarde da bênção, um ano renovado com a presença de Deus, tá? Hoje nós estamos vivendo o dia 2/1 de 2025. E nós temos hoje uma palavra de Deus traga ao coração de cada um de vocês. Nós vamos lembrar que uns anos passados, nesse período de festa, né, era normal enviar cartões, né, de Natal, de Ano Novo. Hoje não mais, né? Hoje, com a presença do celular, muitas coisas ficou no passado. E hoje nós não temos mais, né, esse mimo de ser presenteado com vários cartões, encher, né? O pessoal enchia as árvores ou guardava no coração o carinho, né, de ser lembrado através de um cartão. Mas hoje as coisas ficaram diferentes, muitas coisas ficou no passado. Mas eu queria desejar a você que está em casa, que está aí do outro lado na internet, que vai escutar a primeira palavra da tarde da bênção do ano de 2025, que você seja agraciado pelo Senhor. Que você receba do Senhor a unção dobrada do Espírito. Que vocês venham entender os planos e os propósitos do Senhor. Porque sabemos que muitas vezes nós ficamos esperando, né, as coisas acontecer no ano. E quando não acontece, vem uma frustração, vem uma tristeza, né, tão grande que você acha que você foi esquecido. E a palavra que o Senhor me deu hoje é para lembrar, quando eu falei de cartões, né? Quando eu falei de mensagens, eu vou falar de uma mensagem que o Senhor mandou para você. Você que está aí do outro lado, você que vai estar aqui, você que vai sentir, né, o Senhor falando com você através de uma carta. E o Senhor vai falar no livro de Jeremias, eu vou falar do livro de Jeremias 29. É um livro muito conhecido, né? E o sacerdote, né, ele era usado muito por Deus. Mas ele vai falar agora através de uma carta que o Senhor enviou, né, quer dizer, levou ele a escrever a carta e enviar ao povo que estava cativo na Babilônia, o povo que tinha sido levado por Nabucodonosor. Aquele povo, né, que foi exilado, um povo nobre, que foi o sacerdote, os jovens, os homens que tinham boas influências em Jerusalém. E eles foram cativos, né, quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém e fez o que fez. E muitas vezes, meus irmãos, a palavra que vai se traga agora, essa carta que eu falei, é uma carta que você não entende e você acha, por estar agora na Babilônia, nada mais te satisfaz. Agora, nada mais, eu não tenho mais alegria com nada. Eu vi um ano passar e nada acontecer. Eu vi as coisas virem sobre mim e parece que fui esquecida, né? E o Senhor vai falar, através de Jeremias, a um povo, esse povo cativo, que tinha ido para a Babilônia. Ninguém quer ir para a Babilônia. Aquele povo foi levado à Babilônia. Aquele povo viu a sua Jerusalém sendo destruída. E a nossa Jerusalém, muitas vezes, precisa ser destruída, né? E a gente, muitas vezes, não entendemos e ficamos muito abatidos com tudo isso. E não queremos viver a Babilônia, não queremos nada com essa Babilônia que traga a nós, né? Mas Jeremias, ele é um homem de Deus, um homem usado por Deus. E muitos ali foram levados, mas muitos também ficaram, como Jeremias também ficou. E eles foram deixados, né? Então nós vamos aprender, irmãos, que tudo pode mudar de uma hora para outra. Muitas vezes nós fazemos nossos planos, como foi feito no ano passado, né? Nós vamos fazendo plano, achando que tem que se cumprir naquele tempo, porque nós servimos um Deus que é o dono do tempo, e nós vamos profetizando em cima do tempo e vai achando que vai dar tudo certo. Mas o Senhor tem o tempo determinado. E muitas vezes o Senhor não vai explicar para a gente porque o tempo é longo. Aqui tinha um deserto, né? Uma Babilônia, e Deus já tinha determinado, que nós vamos ler aqui e eu vou te explicar o tempo que foi. Mas o Senhor nunca quis deixar aquele povo à deriva. Tinha um entendimento e foi trago através de uma carta.
E eu vou trazer essa carta a vocês. Nós vamos orar antes, né? Para que vocês aprendam a frutificar no meio da terra difícil. É isso que o Senhor quer que você entenda. No tempo da prova, que frutifique. No tempo da prova, procure crescer, procure entender. Porque quem está contigo é fiel. Então nós vamos orar agora, entregando essa palavra no nome do Senhor. Senhor Jesus, meu Pai, eu te agradeço a oportunidade de mais uma palavra, Senhor. Nós sabemos que não somos nada e não podemos. Mas essa palavra é uma palavra de reflexão, Pai. É uma palavra, Senhor, que vem ao entendimento de muitas coisas que a gente muitas vezes não entendemos, porque tudo é escuro no meio de uma Babilônia, no meio de um deserto, no meio de um tempo que nós não escolhemos para viver. Mas ele foi trago nas nossas vidas. Então, entregando esse povo agora, que vai escutar essa palavra diante do teu altar, Pai. Que venha o entendimento sobre eles. Que venha sobre eles a unção dobrada do teu Espírito. Que venha sobre eles o que eles precisam entender. Que a prova que nós não passamos não é com homens, é contigo. A nossa esperança não está em homens, a nossa esperança está no Senhor. Então nós estamos entregando essa tarde, nós estamos entregando esse culto diante do teu altar. E abençoando esse povo que está assistindo com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Recebe? Amém? Então eu queria desejar realmente vocês um 2025 na presença do Senhor. E nós vamos aprender com Jeremias em cima dessa carta que eu estou querendo mostrar para vocês, como se fosse esse cartão que você esperou com ansiedade no final do ano passado, e agora ele chegou na sua presença. E o Senhor tem ordem para te dar em cima do que Ele te permitiu viver no tempo que você acha difícil. Amém? Então vamos lá. Jeremias 29, 11. Vamos ler? Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejais. Deus está falando para um povo, como eu falei, que está vivendo uma Babilônia, que foram levados para a terra que não queria, onde viu a sua Jerusalém destruída, queimada, e ter que ir para o lugar, e você acha que acabou, que ali acabou sua alegria, que você está indo como um escravo, ou como alguma coisa que não tem mais, assim, como você levantar a cabeça e você sorrir em cima do que foi trago para você. Mas não é isso que Deus quer que você entenda. As provas é tipo para te fazer crescer, meus irmãos. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Nós não entendemos as Babilônias, os desertos, nada. Nós queremos viver sempre no oásis, queremos viver sempre com as coisas muito claras. Porque nós sabemos em quem nós temos crido, e às vezes, muitas vezes nós não percebemos que a prova é permissão de Deus. E levar a gente para a Babilônia também é permissão dele. Aí por quê? Porque lá é que você vai formar o teu caráter. Lá que ele vai te forjar o seu caráter. E lá é que ele vai te levar para o lugar que você precisava estar. Porque muitas vezes, quando está tudo bem, tudo bom, a gente não passa daquele menininho do leitinho, do biscoitinho, e vamos muito se conformando com as coisas. E muitas vezes o Senhor vai testar a nossa fé quando Ele permite uma prova difícil vir sobre nós. E Jeremias enviou essa carta. E a carta era uma carta que foi levada para aquele povo através de Elazar. E eu vou ler aqui com vocês, que esse capítulo são bastante versículos, mas eu vou ler alguns. E eu quero que vocês entendam que Jeremias envia essa carta para fazer que o povo busque a crescer e frutificar no meio da dor. E que a Babilônia era um tempo. Era um tempo. Nós temos que entender isso. Muitas vezes, nós temos que lembrar para o tempo difícil, para as Babilônias que vêm sobre nós, que nós temos promessa. E que quem nos prometeu é fiel. Tem a nossa vida totalmente nas mãos. Mas tem um processo de um tempo. E lá naquele tempo nós temos que frutificar. Então eu vou ler aqui o versículo de 4 a 7. Se vocês puderem abrir aí em casa comigo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitais nelas. Plantai pomares e comei dos seus frutos. Tomai esposa e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os seus filhos e dai as vossas filhas a marido,
para que tenha filhos e filhas, e multiplicai-vos aonde? Na Babilônia, e não diminuas. Essa palavra, olha, eu vou ler de novo, ó. Multiplicai-vos aí, e não diminuas. O Senhor está querendo dizer aí, você tem que profetizar coisas boas sobre a sua Babilônia. Você muitas vezes não vai escolher o lugar, você não vai, mas o Senhor tem a sua vida nas mãos. E onde você for, que você seja bem-sucedido. Onde você for, onde você colocar os seus pés, que você seja agraciado com a bênção do Senhor. Porque quando você coloca o Senhor na frente, meus irmãos, isso acontece. Muitas vezes nós não recebemos porque somos, murmurões, reclamões, e achamos que não deveríamos estar naquela terra, porque a Babilônia era tudo que eu não queria, porque agora eu sou cativo, agora eu sou escravo. E muitas Babilônias vão acontecer. Aqui nós estamos falando de um povo que foi exilado. Mas no seu caso, onde é a sua Babilônia? Onde é que você foi colocado? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai ficar no muro de lamentação, murmurando, reclamando? Pelo contrário. Onde você for colocado, que você ali faça a diferença. Deus está mandando o povo frutificar, o povo plantar, o povo se dar em casamento. Significa o quê? Namorar, amar, para formar uma família, tem um processo. Então você tem que ser amável, você tem que frutificar, você tem que dançar, você tem que ser. Aí, muitas vezes, meus irmãos, na prova, quando você vem e não entendendo os planos do Senhor, você fica amargo, feio, aquela pessoa intragável, a pessoa nem tem prazer de estar na tua presença. Porque nós sabemos que o mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu creio, Deus está falando isso. E as Babilônias, muitas vezes, nós vamos passar por isso. No meio da Babilônia, fazendo a diferença. Porque muitas vezes nós estamos na Babilônia, longe dela. E muitas vezes nós estamos num oásis, numa terra bem boa, na Babilônia. Com os pensamentos babilônicos. E muitas vezes é decisão nossa, escolha nossa. Sermos isso que nós determinamos. Amargos, murmurões, nunca reconhecendo, sempre sendo o coitadinho, o rejeitado, o coitado, aí a doença vem sobre o corpo, aí vem uma porção de problemas. Por quê? Porque simplesmente você não soube viver o tempo de prova. Ou o tempo que o Senhor disse que ali você tinha que frutificar, plantar. Aí você planta jardim, jardim é flores, as flores tão lindas, Você arrumar a sua casa com flores, você fazer uma comida e receber os seus com prazer. Isso eu desejo para você nesse 2025, que você seja essa pessoa diferenciada, que a pessoa tem prazer de estar na sua casa, porque você faz uma diferença. Você é uma pessoa que tem um sorriso fácil, uma pessoa amável, uma pessoa que sabe receber, porque tantas vezes nós estamos com um povo de Deus que tem uma troma de elefante, parece uns dragões, Porque estão sempre reclamando, estão sempre ferindo mal, estão sempre lamentando tudo. Aí que Deus que serve, porque Deus está falando que esse povo foi cativo. Esse povo estava numa Babilônia, está falando para a gente de um povo que estava em situação difícil. Eles viram tudo deles queimado, muitos mortos. E de repente você tem que ir, e lá vem uma carta do Senhor, para que você seja lá uma bênção. Que lá você frutifique. Eu vou ler de novo para vocês tomarem posse desses versículos que eu li. Diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados. Você se sente exilado? Então toma posse. Que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casa e habitai nela. Plantai pomares e comei dos seus frutos. Em outras Bíblias diz plantai, aí frutificai, aí fale flores, Planta jardins, tem outras Bíblias que falam de jardins, que são flores, Você arrumar sua casa com as plantas, você ter prazer de receber os seus netos, você ter prazer de receber as pessoas, como eu falei. Então, a Babilônia não pode, você estando na Babilônia, perder a esperança.
Ah, porque na prova, minha irmã, eu não tenho prazer de nada. Porque no meu passado, eu fico sempre lembrando o passado. Quando eu vivia lá na minha Jerusalém, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mas agora na Babilônia, para mim, não tenho prazer mais em nada. É como se fossem os dias de chuvosos, dias sombrios, dias escuros, e eu não tenho prazer de viver. E é isso que Deus tem para a sua vida, meus irmãos? Claro que não. Era isso que Deus queria que você entendesse no meio da carta que Ele enviou, dizendo para que você frutificasse, que você casasse, que você desse os seus filhos em casamento. E tinha um processo de não fazer as coisas fora da presença de Deus. Que muitas vezes você olha esses versículos e acha de fazer de qualquer jeito. Eu não estou falando, eu nem vou pregar em cima disso para não ficar uma pregação alargada e sair do objetivo. Aqui, quando você faz as coisas de acordo com a vontade de Deus, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Se dar em casamento, estou em terra estranha, vou dar casamento. Tinha um povo que estava indo para o cativeiro, um povo que ia crescer no cativeiro, um povo que o Senhor tinha dado um tempo longo no cativeiro, e que naquele tempo longo que o Senhor tinha determinado para eles, ali eles tinham que formar realmente as suas famílias, ali eles tinham que ser bem-sucedidos, ali eles tinham que buscar ser uma pessoa escolhida, né? Uma pessoa que faz a diferença. E o Senhor tinha isso para aquele povo, e o povo tinha somente que entender. Então, nós vamos entender que essa carta está dizendo algo incrível. Como devo fazer as coisas boas em lugar que eu não queria estar? Aí Jeremias, quando ele fala, você vai fazer, você vai falar assim, poxa, irmã Júlia, é muito fácil falar assim. Eu sei porque eu vivi isso, meus irmãos. Eu vivi isso, eu vivi um tempo escuro na minha vida, uma Babilônia. E quando você não entende realmente, você fica à deriva. Eu ficava muitas vezes, hoje eu entendo e eu estou pregando essa palavra. Mas uns 3 ou 4 anos atrás, eu recebi essa mesma palavra. Eu fui chamada para pregar esse dia pela pastora. E o Senhor me deu essa palavra um dia antes dela me chamar. Um dia antes de manhã. Eu até falei, que palavra boa, mas não pensava eu que eu ia trazer essa palavra agora tão próxima, né? Como hoje, no dia 2. Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Mas no tempo passado eu recebi essa palavra, meus irmãos. E essa palavra foi chegada a mim. E eu estava com esses pensamentos que eu falei, de murmurões, cabeça baixa, sem um sorriso nos lábios, com muitas interrogações, e achava, né, que esse tempo tinha que ser rápido, tinha que ser muito rápido, porque a minha família era a única família que servia o Senhor no meio dos meus, e como que eu vou pregar para os meus se a minha família está destruída? Então, aos meus olhos, Deus não poderia ter feito isso comigo. A minha casa cair, a minha casa ir para vergonha, a minha casa passar por tudo o que passou, e eu fui para a presença de Deus, buscando isso que eu estou querendo passar para vocês agora. Mas não entendendo, eu comecei a preparar as coisas esperando o dia da provação acabar. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês saberem. De repente vocês passam por isso que a Júlia também está passando. Aí se eu compro um jogo de prato, eu só vou usar quando eu estiver com todos na minha família aqui. Ah, eu comprei aqui um faqueiro, seja lá o que for, mas eu só vou usar quando chegar o dia desse dia, esse dia da bênção. Então eu fui fazendo isso. Essa roupa aqui é nova, mas eu só vou usar essa roupa quando eu tiver. Eu fui fazendo isso com a minha vida direto. Foi formando caixas e mais caixas de coisas guardadas que eu achava que só poderia usar no tempo do término da prova. Mas Deus tem isso para a nossa vida. Aí Deus vai falar aqui o tempo da prova. E nós vamos saber o tempo da prova, vocês já sabem, né? Então, nós vamos continuar lendo aqui, né? Eu parei no 7, né? Vou ler o 7 de novo. Procurai a paz na cidade onde vos desterrei, orai por ela. Orai por quem? Orai pelo Jerusalém. Orai pela terra onde você foi levado. Orai pelas pessoas que te rodeiam. Orai pela situação que você vive. Ah, você está morando na casa da sogra, ou você está morando no fundo do quintal de fulano, ou você está morando, não importa onde você está morando, ore, interceda pela vida de quem te permitiu morar, abençoe tudo que o Senhor te botou nas mãos, abençoe as pessoas
que te deram oportunidade. Abençoa aquele povo. Ele mandou orar, interceder pela Babilônia. Eu não queria estar na Babilônia, eu vou orar para ele restaurar minha Jerusalém e eu voltar para ela. Eu não jamais vou orar pela Babilônia. Mas Deus falou para não. Você não sabe o tempo. Se o tempo for longo, é aí que você vai viver. E é aí que você tem que sorrir, é aí que você tem que ser verdadeiro, e é aí que você tem que receber tudo que o Senhor tem para a sua vida. É nesse lugar. Ele te botou aí, não foi outro, foi o Senhor da tua vida. Ele conhece você e Ele sabe por que teve que te levar para um tempo de Babilônia. E aí, onde você vai chegar no meio da prova? Vai ser aquilo que eu falei, que não vai entender, e vai ficar adoecido, murmurão, de cabeça baixa, sem receber bênção nenhuma. Porque quando você coloca o Senhor na frente, meus irmãos, Ele tem prazer de te abençoar. Ele tem prazer de trazer novidades de vida, né? Bênçãos sem medida para a tua vida. E é isso que Deus está querendo que você entenda. Então, vou ler aqui o 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos enganeis com os vossos profetas. Porque muitas vezes, o Senhor está querendo mostrar aqui para a gente, que agora tem um tempo difícil, um tempo que muitas vezes você não vai entender, no meio de tudo isso que eu falo, que você fica murmurando, e você acha prova longa, e você acha, porque muitas vezes eu fazia isso, corria para culto de oração, para ser ungida, para ser trabalhada, no meio de tudo que eu não entendia, tudo que doía, aí eu tinha que ir para a casa de oração, que eu queria revelação, e eu gostaria de revelações que dissessem que ia terminar rápido, e muitas vezes é isso que acontece, você fica em busca de profetas, em busca, né, seja lá de signo, seja lá do que for, horóscopo do signo, até o óleo ungido que seja, e revelações, porque quer que alguém satisfaça o teu ego, massageie o teu ego e diz que já vai acabar, e que já está passando, e é tudo que você quer escutar, você não quer escutar a verdade. O Senhor falou que era quantos, meus irmãos? 70 anos, vixe, Júlia, 70 anos, você acha que eu vou dar conta de esperar 70 anos nessa Babilônia, Júlia? Está de brincadeira comigo? Eu prefiro satisfazer meu ego querendo dizer para mim que essa prova vai acabar, porque eu não tenho como ficar nessa situação. Essa situação para mim é como se diz, não tem Deus nisso. Aí Deus falou assim, vamos ler de novo o 29 para você entender o que Deus está querendo dizer. Vamos aqui ver o 29:11 de novo. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejas. O fim que deseja. Babilônia não é para sempre em nossas vidas, meus irmãos. Tem um processo de um tempo. Tem um processo seu para com Deus. Muitas vezes, aqui está falando de um tempo de longo, 70 anos. Não que o seu tempo vai ser 70 anos. O Senhor conhece o seu tempo. Mas no meio do tempo que é a sua Babilônia, o que você vai fazer com o tempo? Você vai ficar sentado, esperando as coisas acontecer, com as caixas, como eu ficava com as caixas guardadas, esperando a hora de poder abrir e fazer uma mesa decente para os meus? Fazer isso, fazer aquilo? É isso que Deus tinha para a minha vida? Não. Aí quando eu entendi o que eu fiz, eu desempacotei, foi tudo. Saí usando, estou usando tudo. E a ordem do Senhor é o quê? Júlia, pensa em você. Se vista bem, se arrume, né? Fique bonita. Olha para o espelho e tenha prazer de se olhar. Tenha prazer de sentir, né, as coisas que eu estou te dando. E eu comecei a fazer muita coisa. Coisas que eu nem fazia antes. Hoje eu faço. Eu cuido mais de mim, eu tenho prazer de arrumar a minha casa, eu tenho prazer de estar com os meus irmãos, eu tenho prazer de fazer as coisas que o Senhor tem colocado nas minhas mãos para que eu faça, e eu procuro fazer com excelência. Aqui mesmo, no culto da tarde da bênção, eu me dispus, né, a vir e fazer, né, ajudando aqui, que eu adoro esse culto, e eu comecei a ajudar de repente, né, ontem eu percebi as coisas do Senhor as coisas vão acontecendo nas nossas vidas, o novo do Senhor, porque você entendeu. Porque quando o Senhor fala aqui, Ele vai falar aqui, ó, que eu achei essa parte aqui muito boa. Deixa eu ver que versículo que é.
Deixa eu ver se é o 4 mesmo. Assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel, aos exilados que desportei de Jerusalém: edificai casa e habitai nela, plantai pomares e comei seus frutos. Tomai esposa, não, nesse aqui não. Deixa eu ver qual é que ele fala para você fazer. O Senhor vai mandar você fazer o seu melhor, né? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganes com os profetas, como eu estava lendo, com os profetas que estão no meio de vós. No meio de vós, são esses. Vou orar por você. Vou dar uma revelação para você. Deus mandou uma revelação para você. E muitas vezes nós ficamos em busca de revelações, em busca de, profetiza. A profeta tal, o profeta tal, porque nós queremos massagear o nosso ego, sair da situação o mais rápido possível. Aí Deus vai falar que do meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o seu desejo. Estou falando assim, segundo o seu desejo, porque tudo que eu quero escutar é que as coisas vão acabar. Tudo que eu quero saber de Deus é que Senhor, até quando? Porque eu vou querer que o Senhor me explique. Muitas vezes o Senhor não vai explicar nada. A ordem do Senhor é permaneça íntegro. Permaneça com a sua fé inabalável. Não olhe para a circunstância. Cresça aí onde eu te coloquei. Faça a diferença nessa terra que para você é difícil. Porque quando você faz isso, ela fica fácil. Porque quando você coloca o Senhor sobre todas as coisas vão sendo colocadas no devido lugar. E a Babilônia, quando eu falei, fica até suave. Você muitas vezes está nela, longe dela. E estando fora, dentro dela. É interessante isso, né, meus irmãos? Que muitas vezes é direito de escolha nosso. Então, porque no 9 fala assim: porque falsamente vos profetizarão eles em meu nome. Eles vão falar em nome do Senhor, falando mentira em nome do Senhor. E você vai deixar de crescer, porque vai esperar a falsa profecia. Você vai deixar de fazer, você vai deixar de investir, você vai deixar de planejar, deixar de comprar, deixar de regar as plantas, deixar disso, porque eu vou sentar e vou esperar o tempo passar para que eu possa voltar para o meu lugar. Oxe, até parece que nós temos lugar. Nosso lugar é onde Deus nos colocou. E onde Deus nos colocou, que nós venhamos ser ali, a presença dEle. Porque nós temos que ser representante dEle. Onde nós estivermos, que nós possamos ser uma luz, né? Nós possamos ser bem-sucedidos, pessoas amáveis, pessoas prestativas, pessoas agradáveis, pessoas, como eu falei, que têm prazer de receber. E é isso que o Senhor queria. Não vos enviei, aí está aqui no 9 ainda. Eu não vos enviei, diz o Senhor. Deus está dizendo que eu não enviei esse povo para falar nada ao meu nome. Porque quando eu falei assim, eu sou carregador de promessa, quem me prometeu é fiel, quem me prometeu não vai me enganar. Deus disse que tinha uns 70 anos, que tinha 70 anos, amém. E aí, Senhor, Deus está dizendo assim, essa Jerusalém não é para sempre. Do mesmo jeito que Jerusalém veio, também ela vai. Mas aí você vai estar preparada para voltar? Não, Jerusalém, Babilônia, né? Babilônia veio, vai. Aí você está preparado para voltar, agora sim, para a sua Jerusalém? Você está preparado? Porque não adianta, meus irmãos, você passar na prova sem ter entendido nada. E é isso que eu queria desejar esse 2025. Quando 2024 lá, nós estávamos lá, muitas vezes sentados na beira do caminho, esperando as coisas acontecer, em murmuração, porque no investimento não deu, porque a prova que eu fiz não deu, porque a enfermidade foi isso, porque aquilo. São tantas interrogações, são tantos problemas que vêm sobre nós, porque é normal, nós vivemos num mundo. Em um mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Porque Deus quer que nós tenhamos esse coração entendível, esse coração que facilita quando você vem receber uma carta dessa. Porque você acha que todo mundo vai receber essa carta de bom grado?
Aí, meus irmãos, você está na Babilônia. A ordem do Senhor para vocês, que Jeremias mandou através do Senhor, porque ele era um profeta, né? Do Senhor, ele profetizava em nome do Senhor, é que vocês cresçam aí, que vocês orem pela Babilônia, que vocês abençoem o povo daí, que vocês procurem crescer no lugar que você foi deixado, que vocês venham casar, se dar em casamento, que você venha formar família, que é aí que você vai viver, porque 70 anos é uma vida toda, meus irmãos. Aqui, nesse caso, foi isso. E Deus tinha isso, como Deus tem para você, que está em casa, que eu espero que vocês tenham entendido essa palavra, que estejam entendendo, né? Porque a palavra ainda está sendo dada a vocês. Porque Deus já determinou o tempo da espera. E aí vamos dizer, 70 anos, muitas vezes nós vamos, né, não nos conformar com o tempo, porque nós queremos que o profeta fala que só 7, né? 70 não, tira o 0 aí, por favor. Deixa só 7. Mas não, Deus falou que tinha uns 70 anos aqui para esse povo. Mas Deus disse que tinha, porque quem prometeu era fiel. Porque nesse tempo que muitas coisas vão acontecer. Mas como você está aí, longe daí, fica muito mais fácil eu falar contigo, meu irmão. Fica mais fácil eu profetizar sobre a sua vida, profetizar sobre os seus entendimentos, profetizar sobre a sua família, sobre a sua parentela. Você ter esse ânimo novo e passar até para os seus que estão desanimados, que você seja esse profeta que receba essa carta e leia e venha entender que tinha uma ordem do Senhor para aquele lugar que parecia o caos, parecia escuro, de repente vem uma luz, a luz do entendimento, a luz da revelação, a luz de que ali pode chegar a alegria, ali pode chegar a paz, ali pode chegar tanta coisa, porque quando você prioriza, né, a vontade do Senhor, as coisas tudo fica mais fácil. E porque, eu vou ler aqui o 7 de novo, procurai a paz, procurai a paz na cidade para onde vos desterrei, e orai por ela, orai pela Babilônia, orai por ela. Não que eles deixariam de orar pelo Jerusalém, né? Mas também orar pelo lugar onde foi levado, que ali no caso era a Babilônia. E orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Olha aqui, porque na sua paz vos terei paz. Era esse versículo que eu estava procurando, era o 7. Porque quando você tem paz, que excede todo o entendimento, aquela paz, né, que está ali no livro de Provérbios, aquela paz que fala praticamente na Bíblia toda, né? Aquela paz que é verdadeira, que você reconhece, que quando você coloca Deus como prioridade, quando você vai para a presença, tudo tem que bater de retirada, o medo, a aflição, a angústia, né? A falta de entendimento, porque você, aí diz aqui no finalzinho aqui, orai, no caso assim, orai, não, onde aqui? Porque na sua paz vos terei paz. Porque quando você, na sua paz, vos terei paz. Você fica tranquilo. As coisas, você pode até ver, a terra é estranha, eu estou aqui vivendo precariamente, antes eu tinha isso, antes eu tinha aquilo, agora aqui só tenho isso, mas não importa. Eu estou agradecendo isso e aquilo, que seja pouco, mas eu estou agradecendo. Eu estou dormindo aqui numa caminha improvisada, mas só em deitar e conseguir dormir, já estou agradecendo. Eu estou aqui com um salário contado, mas o Senhor não tem me deixado faltar nada, eu estou agradecendo. Eu estou aqui, minha irmã, com a minha saúde, só eu sei, mas quando eu vou para a presença do Senhor, vejo o Senhor trazendo um bálsamo da minha cabeça, eu consigo dormir, eu consigo isso, aquilo, outro. Isso significa que você orou corretamente, essa paz que excede todo o entendimento, que é a verdadeira paz que nós precisamos, que é a presença do Senhor. Porque quando você vai para um lugar e não entende, e fecha a cara, e não oro mais, e não faço isso, não faço aquilo, você está só. Mas quando você vai para um lugar que você não queria estar, mas convida o Senhor a estar contigo, faz toda a diferença. Porque é isso que o Senhor queria que esse povo entendesse. Essa carta, porque muitas vezes nós vamos chegar, como eles chegaram lá na Babilônia, tudo diferente, tudo, né?
Estava como escravo, eles foram cativos, exilados, e levou os nobres, né? A pessoa tinha tudo lá em Jerusalém, agora não tem mais nada. E agora aqui eu sou isso, sou aquilo. Mas o que eu fizer, quando você faz na presença do Senhor, de pouquinho em pouquinho, um dia de cada vez, você vai vendo as bênçãos do Senhor. E você vai sendo reconhecido pelos seus feitos. E você pode fazer a diferença quando você está com pessoas e no meio das pessoas, as pessoas começam a te observar e ver que você é uma pessoa diferente. É porque a presença do Senhor na tua vida faz toda a diferença. Aí nós vamos incomodar o mal? Sim. Mas nós vamos trazer paz sobre a cidade aonde fomos levados? Também sim. E é isso que o Senhor quer. Que você, aonde você colocar os seus pés, as suas mãos, que você seja bem-sucedido. Aonde você estiver, que ali esteja a paz. Aonde você estiver, que esteja a alegria, que esteja uma oração, que seja lá o que você pode fazer em cima do que você foi chamado a fazer na presença do Senhor. Que você faça com excelência, porque é isso que o Senhor quer. Ele tem prazer de abençoar quando você entende as provas que passa na presença dEle. Porque uma hora é passar, uma coisa é passar a prova na presença e a outra coisa é passar na ausência, quando a gente não olha mais para Ele, porque acha que Ele não tem com a gente e nós fomos prejudicados. Coitado de nós, coitado, miserável, pobre, cego, surdo e nude. É isso que o Senhor vai dizer para a gente, não entendeu nada. Se estivesse na minha presença, não sentiria nada, porque eu sou o dono do tempo e eu sou o dono de todas as coisas. E o Senhor queria que esse povo entendesse isso. Porque também, Deus diz que na presença dEle, né, como eu falei do meu testemunho, eu também passei um processo, aí eu fiquei, quando eu entendi, eu comecei a fazer a diferença. E hoje eu vejo as coisas vindo sobre mim tão mais fácil. Estou falando assim, mais fácil que assim. Qualquer dia eu vou ter um tempo para testemunhar mais. O Senhor não tem me deixado faltar nada. E eu falo, Senhor, eu escolhi ficar na sua presença, no meio da prova. Eu escolhi, depois de um tempo que eu fiquei no escuro, sem entendendo, murmurando, achando que o Senhor não poderia jamais ter destruído minha casa, que o Senhor jamais poderia ter feito isso, como é que eu ia pregar a palavra de Deus, porque isso, e eu questionei, eu murmurei, e a prova não mudou. Aí a Júlia vai ficar murmurona, vai ficar amarga, vai ficar aqui à base de remédio, vai ficar aqui com a cara de pobre coitada? Não. Senhor, se o Senhor não deu, porque não era o teu tempo. Senhor, ensina-me a viver de maneira a te agradar, me ensina a proceder de maneira a te agradar, me ensina a viver na tua presença, me ensina a entender os seus planos, os seus propósitos, me ensina a proceder ali, Pai, naquelas coisas ali que eu não consigo resolver. E eu comecei a fazer isso, eu comecei a colocar o Senhor como a bússola da minha vida, sabe? Não sair fazendo nada se não fosse consultando Ele primeiro. Porque eu estava só, eu pensava, né? Mas eu nunca tive só. A presença do Senhor sempre foi muito real na minha vida. Hoje eu vejo isso nitidamente e eu sou muito feliz, meus irmãos. Porque hoje eu sei, né? Eu sei as coisas que eu passei e também sei agradecer. Ah, você queria passar? Não. Eu queria sair da Jerusalém? Não. Mas depois eu percebi que Jerusalém não era tão bom assim, não. Que Jerusalém estava me fazendo muito pequenininha, estava muito dependente de coisas. Eu estava muito cheio de mimimi na minha Jerusalém, vivendo num quadradinho, sabe? Sem crescimento, sabe? Cheio de nhenhenhen, desistindo de tudo, fazendo as coisas meia boca. Aí quando eu tive que ir para Babilônia, meu Deus, e Babilônia foi difícil no início, muito difícil, muito. Mas tinha um plano de Deus a Babilônia na minha vida. E na Babilônia eu comecei a buscar isso que a palavra Jeremias está falando, né? Frutificai, plantai. Quero plantar, não, tem que plantar. Procurar dar aos filhos casamento. Antes eu falava assim até para minha nora. Quando meus netos nasceram, eu vou testemunhar isso, eu sei que eles vão escutar, né? Eu nunca falei isso, mas eu vou falar agora. Meus netos nasceram, eu fiquei tão preocupada, porque eu não queria os netos, não porque eu não quisesse meus netos, sempre quis. Mas com a casa caída, não. Eu queria estar de novo em Jerusalém para receber os netos. Receber o neto na Babilônia, não, Senhor. Eu não vou ter como sorrir para meus netos, eu não vou ter que ser uma avó verdadeira. A minha casa agora é uma casa vazia, agora a minha casa é isso.
A minha casa era uma casa onde tinha honra e agora só tem avó aqui. E, Senhor, eu comecei a questionar. E eu ninando uma minha netinha, a primeira neta Maitê, uma vez no quarto, quando a bebê era recém-nascida, e eu chorando com ela nos braços, andando, caminhando, e falando isso para o Senhor. Senhor, eu não queria que a Maitê visse uma casa onde a avó mora só. Eu não queria isso, não queria aquilo. Comecei a falar coisas que estavam acontecendo ali nas minhas interrogações, e eu comecei a ninar a criança, que ela estava com aquelas cólicas de bebê recém-nascido, e eu fui falando para o Senhor algumas coisas. E eu ouvi nitidamente a voz do Senhor: o tempo é longo. E quando eu escutei o tempo é longo, e você vai ter que alegrar o teu tempo, vai ter que frutificar no seu tempo, quando essa palavra veio a mim, vai ter que frutificar nesse seu tempo, vai ter que buscar fazer as coisas nesse tempo. As crianças vão vir, não só essa como outras, e você vai ter que fazer isso. Deus começou a me dar dicas, coisas que eu tinha que fazer, como reforma do meu apartamento, como buscar cuidar de mim, buscar crescer na palavra, como hoje eu levo a palavra, eu consigo pregar aqui, e o Senhor, isso eu não fazia, hoje eu faço, casa de recuperação, nos hospitais, e o Senhor tem me dado a palavra, o Senhor tem me colocado coisas que Ele disse que colocaria sobre mim, e eu não dava conta de entender. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você olha só para a Babilônia, você olha de cabeça baixa, você não consegue ver luz no que é escuro. Mas quando você coloca essa palavra aqui em prática, crescer, no versículo 7, que você cresce, você orar, ter paz no lugar escuro, porque a paz você vai trazer de você, porque você entendeu, que ali depende muito de você, na minha presença, para você voltar a ter, né, a sua Jerusalém, para você voltar a ter o seu sorriso, para você voltar. E hoje eu percebo nitidamente que eu faço muito mais do que eu fazia na Jerusalém. Hoje eu tenho um sorriso verdadeiro, hoje eu tenho uma integridade, hoje eu tenho uma personalidade diferenciada, hoje eu não me troco pela mulher do passado, aquela mulher que ficava muito, né, como eu falei, ali, meia boca, o quadradinho dela, né, olhando só para as coisas dela, amando a criatura mais do que o Criador, fazendo tantas coisas que eu fazia, errônea. E hoje eu vejo que a prioridade é amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o meu próximo. Eu consigo amar o meu próximo, eu consigo fazer as coisas verdadeiramente, eu consigo, né, trazer essa palavra como eu estou trazendo agora à tarde, na tarde da bênção, e dizer para vocês que estão aí, que esse 2025 seja diferenciado na vida de vocês, que vocês possam entender os planos e os propósitos do Senhor, porque nós sabemos que os dias são maus, que as coisas estão acontecendo já, e você não pode esperar muita coisa, mas quando você vai para a presença do Senhor, Ele tem prazer de te abençoar, Ele tem prazer de colocar você no lugar onde Ele tem para ti, porque a prova vai acabar, e quando acabar, você vai receber com honra uma coroa sobre a cabeça, porque você soube passar pela prova, você entendeu o tempo da prova, você se submeteu ao Senhor no tempo difícil, e ali você não conseguiu ficar à deriva, o tempo não passou, você nem percebeu o tempo passar, porque você estava sorrindo, porque você estava plantando, porque você estava se alegrando, e você estava orando por aquele povo lá, porque você estava fazendo tantas coisas que o tempo passou, que você falou: caramba, eu fiz tanta coisa, e hoje eu sei que eu faço tanta coisa no meio da luz que eu busquei na minha Babilônia. E hoje eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E agora eu vou ler aqui para vocês entenderem, quando Jeremias vai falar aqui no 13 e no 14, vamos lá comigo? Que é o que o Senhor tem de resposta para vocês, meus irmãos. Nós estamos já terminando a palavra, só para vocês entenderem que é o que o Senhor verdadeiramente tem para a vida de vocês. Vou ler aqui o 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. Tornarei a trazer-vos ao lugar da onde vos mandei para o exílio. Oh, glória! Porque a prova tem um tempo. E nós passamos a prova com o Senhor, meus irmãos. Não temas, Ele é contigo. Não se aflija.
Deus é Deus. Ele é dono do tempo, Ele é dono de todas as coisas. Ele sabe o tempo certo para cada coisa em nossas vidas. E você não venha querer achar que o tempo é longo quando a gente fala de uns 70. Aqui foi 70. Mas o tempo fica longo quando você não entende. Quando eu falei, porque quando você está na Babilônia, longe dela, fica tudo mais fácil, meus irmãos. Fica tudo mais alegre. Você vive verdadeiramente. Você sente que Deus manda novo para você, alegria, manda um povo novo, como mandou para mim, né? Pessoas novas. Sabe, a terra, você tem prazer nas coisas, você vê as coisas com os outros olhos, você tem prazer na tua frutificação, tuas plantas serão frutíferas, frutas boas, as tuas flores serão lindas, a sua família bem-sucedida, os seus casamentos que você deu para os seus filhos serão abençoados, tudo ali vai frutificar, tudo será uma bênção, porque você simplesmente colocou o dono da vida, o autor e consumador da nossa fé, acima de tudo que é nosso. Porque com Ele nós saltaremos muralhas, com Ele nós conquistamos, meus irmãos. Com Ele, sim. Sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Mas com Ele, sim, seremos bem-sucedidos. Então, quando você receber essa palavra em obediência, porque isso aqui era uma ordem do Senhor, quando você começa a obedecer, pegar essa carta e tomar posse dela, Senhor, eu agradeço por essa carta. Eu agradeço pela mensagem que o Senhor mandou para mim essa tarde da bênção, que eu possa tomar posse dessas palavras, que eu possa receber essa carta no fundo do meu coração, e que eu possa fazer isso que o Senhor está mandando, frutificar no meio de tudo que eu não entendi, crescer no meio do meu deserto, ou da minha Babilônia, ou no meu lugar onde eu não tinha vontade, porque eu nunca quis estar aqui. Mas se é aqui que o Senhor me colocou, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. E que eu possa crescer e frutificar, e que você possa receber essa palavra em 2025, e tomar posse dela, meus irmãos, e ser agraciado pelo Senhor, sabe? Entender que com Ele, né, na frente, tudo tem um tempo, Ele tem um tempo para todas as coisas, mas tudo será resolvido, porque o Deus as promessas que quem faz é Ele. E a promessa quem traz, como ele falou agora no 13, que eu vou ler de novo para vocês: buscar-me-ei e acharei quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregai-vos, ei, de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos no lugar para onde vos mandei do exílio. Há um tempo de término da prova. Toma posse do seu tempo de término da prova. E não reclame, e no tempo, cresça aonde o Senhor te colocou. Seja bem-sucedida aonde você colocar os seus pés e as suas mãos. Toma posse dessa palavra, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade de mais uma palavra, traga na tarde da bênção. E agora eu vou orar, agradecendo por essa oportunidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, na sua presença eu me coloco em oração. Em agradecimento, Senhor, a mais uma palavra, Senhor, que foi revelada do Senhor. Senhor, como essa carta que veio a Jeremias, Pai. Uma carta que vinha, Senhor, com ordem do Senhor, para aquele povo que estava cativo, que estava tão sofrido, Pai, no meio do deserto, no meio de uma Babilônia, Senhor. Mas tinha um processo, o Senhor na frente, o Senhor mandando frutificar, o Senhor mandando plantar, o Senhor mandando casar, o Senhor ordenando que aquele povo fosse feliz, que eles orassem pela Babilônia, e que ali seria tudo feito diferente, porque o Senhor estava com eles, Pai. E quando o Senhor está conosco, Pai, só recebemos bênção, Pai. Nós somos tão bem-sucedidos quando a sua presença está sobre a nossa vida, Pai. E é isso que nós estamos entregando agora nessa tarde da bênção, Pai. Que esse povo venha entender, Pai, que é o Senhor é que está na frente, que é o Senhor é que tem o tempo. E nós entregamos o teu tempo, o tempo que é o seu, que o seu tempo é bom, perfeito e agradável, Pai. E que nós venhamos entender e esperar o tempo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.